E a paz e o amor do Mestre Jesus seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Que esse início de semana esteja sendo, ou seja, muito importante para que essa semana que há de iniciar, né? Está iniciando, seja repleta de muita esperança e de muita paz. Vamos ver o que a Joana nos traz para essa noite. Particularmente fiquei bem tocado. Vamos ouvir. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco, capítulo 145. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. E aí? O que vocês acharam? Não é uma mensagem animadora, mas ao mesmo tempo muito perspicaz. Vamos entender por quê. Joana, num primeiro momento, nos diz assim, primeira frase: não és um observador distante da vida. Eu já falei diversas vezes e reforço, nós temos apenas uma parte da visão, uma parte do entendimento. Mesmo que você esteja envolvido em uma determinada situação, mesmo que você conheça outras facetas da mesma situação, sempre haverá um fator diferenciador para cada um. Então, ela começa assim, olha, presta atenção, você não tem a noção do todo, mas ao mesmo tempo você não está longe. Você não é aquela pessoa que está lá distante olhando o que está acontecendo. Não. Ou não é aquela pessoa que fica olhando para aquela situação e fica divagando. Não é isso. Você faz parte, eu faço parte de toda essa conjuntura, de tudo isso que está rodeando. Vamos separar. Vamos primeiro falar em relações pessoais, depois a gente fala em relações comuns. Quando nós temos uma decisão, nós temos situações para resolvermos, nós interagimos e buscamos tomar as decisões diante de nosso conhecimento adquirido, diante da nosso objetivo, o qual a gente tem, da nossa maturidade, da consciência de perceber. E quando nos posicionamos, quando nós intervimos, quando nós tomamos qualquer atitude em relação a nós ou a outros que estão ao nosso lado, estamos colocando todas esses pesos para determinar. Mas voltamos à primeira frase. Do tipo, independente de tudo que você saiba, conheça, entenda, viva e esteja observando. Você não está distante da realidade. Não está. Você não está distante da vida. Mas, cuidado que isso também não é tudo. Isso não te abaliza, não te investe
de uma certeza de que irá tomar a melhor decisão, ou a mais acertada. Depois de muito tempo na vida, eu aprendi que todas as decisões têm consequências. Todas. E a grande maioria são consequências das quais nós não gostaríamos. Eu não vou botar todas, porque eu também não quero ser generalista demais. Ou, genérico demais. Mas a grande maioria tem coisas que nós vamos pesar e ver o que é mais importante, qual é o menor dano. Nós vimos na lição de semana passada qual o menor dano nós podemos causar. De certo que é preciso, de certo que é necessário, mas saber trabalhar, saber entender e ser responsável por tudo que vai acontecer. Em uma questão agora maior, nossa participação diante da sociedade, diante dos problemas profissionais, das situações de relacionamentos profissionais, sociais, é exatamente a mesma coisa. Sempre haverá uma visão diferente da nossa, sempre haverá uma percepção diferente da nossa. Eu não quero dizer que a nossa esteja errado, não, negativo. Mas a nossa, ela tem um viés, é o nosso viés. Não adianta você falar assim, eu não tenho viés. É óbvio que tem. Você vai falar do seu filho, qual é o seu viés? Você está bem com ele? É um filho bom? É alguém que você ama? Você vai falar muito bem dele. Mas eu falo bem dele por ele ser muito bom. Mas ele tem os seus defeitos. Mas eu também sei qual que é. Mas você vai dizer que as qualidades são melhores que o defeito. Temos, todos nós, não se iluda, não se engane, todos nós temos nossos vieses. Todos nós temos as nossas percepções que são controladas pela nossa condição interna. Não se iluda. Não crie fantasias surreais, das quais a verdade não vai te trazer tudo aquilo que você espera. Saber lidar com as situações. A inteligência nos traz a compreensão do ver tudo que está em nosso lado. Saber lidar da melhor forma. Saber onde nós podemos investir mais energia para ganhar algo ou deixar de perder tanto. E outras que a gente não precisa nem tocar, porque se mexer aqui... Eu vou dar um exemplo bem tosco. Um aplicador de bolsa aplica todo o seu dinheirinho lá numa ação qualquer. Aí ele vê aquela ação subindo. Aí ele fala, não vou tirar não, vou deixar crescer mais, está subindo. Aí uma hora ela para. É uma situação hipotética, tá, gente? Não funciona assim, eu sei. Mas é só para nós termos uma noção daquela dimensão. Aí chegou lá no topo, aí ela começa a decair. Aí ele fala, vai voltar a subir, eu não vou tirar não. Aí outros investidores falam, não, está na hora de vender. Aí tem uma nomenclatura, né? Para de perder. Então, um investidor chegou, pagou lá, tipo, R$1 naquela ação, a ação já está 80 centavos. Ele falou assim, tem uma outra ação ali que talvez eu aplicando esse dinheiro vai me render, porque essa aqui hoje não está boa. Ela pode ficar boa lá na frente, mas hoje não está boa.
Então eu vou falar assim, eu vou parar a perda. E desaplica, perdi dinheiro. Mas eu vou aplicar aqui na outra. Essa outra hoje está melhor do que essa, então talvez não suba na mesma intensidade, mas vai subir um pouquinho. Talvez recuperar a perda daquela dali, talvez. Por que eu dei esse exemplo tão grosseiro? Que é algo que acontece na vida da gente. Estamos enfrentando um problema do qual não depende tanto de nós. Então o que nós temos que fazer? Estancar as perdas. Vamos atacar naquilo que nós conseguimos resolver. Vamos tentar modificar aquilo que depende de nós, mas aquilo que não depende, vamos tirar o foco. Por exemplo, você está com um problema no trabalho, uma pessoa complicada, não entra em rota mais de colisão. Mas eu dependo dela. Você procura a pessoa, adianta o que você puder adiantar, mas naquela hora que a pessoa passar por cima de você, você sai de perto. É trabalhar numa contenção de danos, entendendo que tudo na vida tem um preço, tem um custo, tem um valor. Estou falando hoje de mercado financeiro, né? Mas estou falando de preço para nós adquirirmos, custo para nós mantermos e o valor que aquilo significa para a gente. Uma grande amizade, ela tem um preço, tem um custo e tem um valor. Qual o preço? Aquele momento inicial, aquela empatia, aquela oportunidade que nós demos de conhecer aquela pessoa. Tem um custo. Qual o custo de manter essa amizade? Tem que ficar ligando para ela, ou então, eu não preciso ligar, o custo é baixo. A pessoa que tem uma amizade tão grande, o custo não é tão alto. Mas o valor. Quando as coisas não estão saindo tão bem, qual a importância daquela pessoa na nossa vida? E como na aplicação que eu falei, haverá amigos, entre aspas, cuja essa equação não nos favorece. São aqueles amigos do momento, amigos que retiram a nossa energia, nossa força, retiram toda a nossa capacidade de tracionar. E qual é a atitude? Nós temos que abrir mão dessa ação, deixá-la de lado, porque hoje talvez não é dispensar, não é jogar fora, mas afastar-se dela. E vamos aguardar, ver se um dia aquela relação ela possa voltar. Vamos continuar regando com amor, com caridade, com carinho, mas deixá-la sem muito investimento, sem comprá-la. Não perder mais esforço. E aquela que é para nós algo saudável, que é capaz de, não que nós fiquemos dependentes, que ela nos ajude, não, mas que ela nos componha, que eu possa, com aquela pessoa, com aquele amigo, crescer junto. Eu apoio e ele me apoia. Eu não o sugo e nem ele me suga. Ambos se somam. Essas são as boas, as melhores, as mais saudáveis amizades. Entramos no campo da amizade, mas é aquela questão da percepção. Numa briga familiar, você vai tomar o lado A, o lado B, um lado C, um lado que você acredita que está certo. Porque aquela pessoa é assim, e a outra pessoa não, porque aquela lá é assado. Às vezes as duas têm razão. Todas as duas têm problemas. Mas qual lado que você vai tomar? E se eu disser para você que não existe lado?
a ser tomado, óbvio. Tem todos os lados ali, tem todas os pontos de vista, né? Mas, no meio de uma disputa, o melhor lado que nós podemos tomar é o da conciliação. Dar aquele conflito a possibilidade dele ser resolvido. Dá tempo. Derramar sobre ele precioso néctar, né? da sabedoria, de deixá-lo de molho um tempo, de cultivá-lo um pouco, de saber como é que estão acontecendo as coisas. E você verá, em um determinado momento lá na frente, vai voltar a frutificar. E ali vai ser resolvido. E às vezes, aquele que toma o lado de um lado, do outro, etc., acaba queimado. Nossa visão nunca é ampla. O próprio texto aqui diz, a postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. Ah, mas quer dizer que eu estou errado? Equivocados. Porque não é que esteja errado, mas não está completo. Observar, compreender, entender. Você pode tentar ajudar, sempre. Podemos tentar. Mas temos que ter a consciência de não atrapalhar. Então, lembre-se, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Para mim. Você é a pessoa mais importante do mundo. Para você. Ah, não, eu tenho fulano que eu amo. Se uma pessoa te ama demais, te carrega no colo, te dá tudo, mas você não se ama, o que você vai fazer com toda essa dedicação? Nada. Ame-se. E quando você se amar, você verá que é capaz de amar as pessoas. Amar não é passar um batom, não é passar maquiagem, nada disso. Amar é olhar no espelho e reconhecer aquele reflexo, aquela figura que é uma dádiva de Deus. Você sabia que Deus empregou um tempo fantástico e fabuloso para que cada um de nós existíssemos? Para que cada um de nós tivesse a sua individualidade? Para que cada um de nós encontrássemos nessa caminhada todos aqueles que nós precisamos. Então não sejamos nós aqueles que afastam. Não sejamos nós aqueles que gastam seu tempo com bobagens. Vamos viver a vida de uma maneira bem positiva. Não, de novo, aqui não é conselho, não é coaching, não tem nada disso. É a esperança que o Cristo nos dá de um futuro melhor. Não, mas não é um futuro você está com dinheiro no bolso. Não, isso é importante, não estou dizendo que é ruim. Pelo contrário, ter dinheiro no bolso é tão importante quanto saber gastar esse dinheiro que está no bolso. Já dizia o grande filósofo Dr. João, segundo a minha mãe. Então, a questão de ter dinheiro, ter saúde, adianta eu ter uma saúde maravilhosa, ter um corpo perfeito, sem qualquer tipo de problema, e não saber utilizá-lo ou não utilizá-lo da forma correta. Nós somos Deus. Deus está em cada um de nós. Deus habita cada um de nós. Por isso, nós somos os herdeiros e todo o universo, de alguma forma, em algum sentido, de algum jeito, nos pertence. Seja um bom herdeiro, seja sábio,
seja inteligente, seja humano, seja amoroso, seja caridoso, seja generoso. Compartilhe. Partilhe daquilo que você tem de melhor. Do teu sorriso, do teu carinho, do teu amor, do teu conselho. Não esperando que a pessoa vá seguir, não, tá? É só a opinião. Como eu estou fazendo aqui com vocês. O que eu estou falando, talvez sirva para vocês, talvez não sirva. Talvez seja uma semente. Talvez seja algo que vai ficar guardado e talvez nunca seja usado. Ou talvez você esteja numa posição que tudo isso que eu estou falando é muito básico. Não tem problema. O importante é compartilhar. É estar junto. Que Jesus compartilhe com todos nós, contigo, comigo, todo esse amor. Sinta-se abençoado, sinta-se agraciado. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Você não é bonito como você queria ser? Você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter? Você está passando por dificuldades? A saúde não está boa? Está exatamente do jeito que Deus planejou. Mas Ele deixou na sua mão, na minha mão, a chave para o reino dos céus. Que chave é essa? A esperança. Uma alma com esperanças, uma alma com a fé, ela é capaz de mover montanhas de dificuldades. Que o Senhor seja próspero e essa semana seja uma semana maravilhosa, repleta de alegrias, não alegria de felicidade, mas alegria de ter feito um dia melhor. Alegria de ter olhado algo que te complete, de se sentir pleno, realizado com a vida. De saber contemplar os céus, de ouvir, mesmo que não tenhamos os olhos ou não possamos ouvir, mas já que a nossa alma consiga transpassar todas as nossas dificuldades. Muita paz, muito amor e muita luz, uma semana cheia de grandes experiências para todos. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado. Obrigado por essa lição tão linda. Ser filho do Pai Celestial é a maior dádiva. Sermos essa semente de luz, essa fagulha divina. Eu sei, Senhor, que otimismo demais também estraga. Mas também sei, Senhor, que pessimismo demais atravanca. Eu sei que eu estou muito longe de ser um filho exemplar, e muito mais longe ainda de ser uma criatura digna de algum tipo de mérito maior. Mas me sinto feliz e transbordo essa felicidade a todos que estão à minha volta, por saber que estamos nessa caminhada juntos. E não estamos sozinhos, acompanhados de amigos espirituais e amigos materiais, que às vezes, por lições duras, nos ensinam coisas maravilhosas que irão nos transformar. Que possamos ter uma visão, Senhor, da vida mais amena, mais tranquila. Que possamos aproveitar cada momento. Muito obrigado, Senhor, pelo vosso amor. Que essa semana seja repleta de paz, de bênção e de luz para cada um. Que assim seja e graças a Deus.